E convidamos para moderar a nossa quarta e última mesa o doutor Renan Sargiani, me perdoe. Por favor. Teremos agora o simpósio Aprendizagem e Desenvolvimento da Leitura e da Escrita. Convidamos para compor a mesa a senhora Cláudia Cardoso Martins, coordenadora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a senhora Silvia Barreira, do simpósio. Não, eu falei. Do simpósio. Ok. A senhora Silvia Barreira, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, USP, e a senhora Tatiana Polo, da Universidade Federal de São João del Rei. Com a palavra, o moderador da mesa. Boa tarde a todos. Estamos caminhando para o fim desse primeiro dia e temos a honra agora de verificar as apresentações da professora Cláudia Cardoso Martins, que já foi bem citada hoje aqui por todos nós, uma das grandes pesquisadoras brasileiras e, na minha opinião, a mais conhecida de todos nós. A professora Cláudia Cardoso Martins vai realizar a sua apresentação, primeiramente, como coordenadora, e, na sequência, a professora Tatiana Polo e, por fim, a professora Silvia Barreira. Professora. Já. Seus slides já estão. Pode falar. Acho que está funcionando, todo mundo pode me escutar? Podemos passar? Bom, então, boa tarde a todos, né? Muito obrigada ao Renan pelo convite de coordenar essa sessão. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né? E falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido no Departamento de Psicologia da UFMG. Então, hoje, eu vou discutir essa questão, né, o desenvolvimento inicial da compreensão da língua escrita em português brasileiro, né, e seguindo as orientações aqui do Renan, eu vou fazer algumas reflexões sobre a teoria, né, construtivista de Emília Ferreira. É para lá, né? Ao contrário. Tá. Bom, então, só uma visão, né, panorâmica da minha apresentação. Eu vou falar brevemente sobre o modelo construtivista de Emília Ferreira. Vou falar também alguns questionamentos sobre o modelo de Ferreira à luz, né, de estudos sobre o desenvolvimento da escrita em português brasileiro. E, finalmente, né, eu vou tentar, né, falar alguma coisa sobre como caracterizar o desenvolvimento inicial da escrita em português brasileiro, né, já que eu vou questionar, né, um modelo que é um modelo bastante eminente aqui, né, no Brasil, né, muito influente, eu tenho que apresentar alguma coisa, né, no seu lugar. Tá? Bom, então, acho que a maioria de vocês aqui, né, conhece bem, né, o modelo, né, construtivista de Emília Ferreira, e, brevemente, né, Emília Ferreira, né, argumenta que o desenvolvimento da escrita passa, né, se dá através de 3 estágios, né, os estágios seriam os estágios principais, né, o estágio pré-silábico, o estágio silábico e o estágio alfabético. Tá?
E, no estágio pré-silábico, a criança ainda não compreende a relação entre as letras e os sons, não é? Mas, como é um modelo construtivista, Emília Ferreiro acredita que, desde o início, né, a criança constrói algumas hipóteses sobre a escrita, em sua tentativa, né, de conhecer, né, compreender esse objeto do conhecimento que é a escrita. Então, desde o estágio pré-silábico, ela levanta, né, algumas hipóteses, né, sobre a escrita. Então, no estágio pré-silábico, ela vai dizer que uma escrita precisa ter, no mínimo, 3 letras, que deve ser composta por letras diferentes. O estágio seguinte, né, que é o estágio silábico, que é a pedra, né, fundamental, né, da teoria de Emília Ferreiro, e, de acordo, né, com a hipótese da criança, as letras representam, né, sílabas inteiras na pronúncia da palavra. Tá? Então, nesse estágio, pela primeira vez, a criança compreende que existe uma relação entre a escrita, né, e a fonologia, entre a escrita e a fala. Então, é um estágio fundamental, né, para toda aquisição, né, da leitura, né, numa escrita alfabética. E aí, então, vocês têm um exemplo, que é um exemplo que eu tirei, né, do trabalho de Emília Ferreiro. Aí, ao escrever a palavra cavalo, né, o exemplo é em espanhol, a criança escreve 3 letras, uma letra para cada sílaba. Tá? E, finalmente, né, o estágio alfabético é o último estágio, né, do modelo de Emília Ferreiro. Né, não é claramente Emília Ferreiro, né, argumenta que, após o estágio alfabético, a criança continua aprendendo, né, a respeito da escrita e da ortografia. Mas, nesse estágio, é quando a criança levanta, então, a hipótese de que as letras representam fonemas na pronúncia das palavras. Tá? E, como eu falei para vocês no início, o modelo de Ferreiro tem influenciado o desenvolvimento de programas de educação em todo o Brasil. No entanto, vários aspectos do seu modelo têm sido questionados, né, sobretudo a existência do chamado, né, estágio silábico. Então, praticamente é sobre o estágio silábico que eu vou estar falando hoje, né, agora. E os questionamentos. O primeiro questionamento é se o estágio silábico é um estágio universal, né, do desenvolvimento da escrita. Então, estudos em inglês questionam a existência, né, de um estágio silábico entre crianças falantes, né, do inglês, aprendendo a ler e escrever inglês. Mas, na realidade, né, os estudos em línguas românicas também questionam a existência, né, de um estágio silábico. Né? E, em vários estudos que nós realizamos aqui no Brasil, nós sugerimos, né, que muitas crianças brasileiras que aprendem, né, a escrever em português não parecem passar, né, por um estágio silábico, né, ao longo do desenvolvimento. Tá? Bom, na realidade, né, por exemplo, em 2 estudos longitudinais que nós fizemos, né, em Belo Horizonte, né, comparando o modelo de estágios de Emília Ferreiro com o modelo de fases de Linnea Iri, relativamente, nós encontramos que relativamente poucas crianças, em ambos os estudos, foram classificadas como silábicas. Tá? O modelo de fases de Linnea Iri apareceu, né, como, né, os resultados apontaram que o modelo de fases de Linnea era um modelo muito mais apropriado para descrever, né, o desenvolvimento da escrita inicial, né, em português brasileiro, do que o modelo de Emília Ferreiro. E nós vamos falar um pouco mais, né, sobre isso. Tá?
em vários estudos, como eu falei para vocês, a gente tem, então, investigado essa questão. Nos estudos iniciais, uma limitação dos estudos iniciais é que a gente usou critérios que poderiam ser considerados muito rígidos para classificar, né, uma criança como silábica ou como não silábica, não é? E critérios que não deixam de ser um pouco arbitrários. Então, num estudo mais recente, né, que eu fiz em colaboração com a professora Tatiana Polo, nós resolvemos perguntar essa mesma questão: qual que é a prevalência do estágio silábico em português brasileiro, mas usando uma metodologia diferente. Né? Aí nesse estudo, nós avaliamos a escrita das crianças, de 50 crianças. No início do estudo, as crianças tinham, em média, 4 anos de idade, e a escrita também foi avaliada mais assiduamente do que nos estudos anteriores. Né? Porque uma outra questão é que, quem sabe, né, a gente não avaliou a criança várias vezes, ou uma quantidade maior de vezes, ou em intervalos mais curtos, e, por isso, nós não observamos a incidência, ou uma incidência mais elevada, né, de escritas silábicas, ou de uma fase silábica, ou um estágio silábico ao longo do desenvolvimento. Então, em vista disso, nesse estudo, que foi um estudo longitudinal, a escrita foi avaliada a cada 3 meses, ao longo de um período de 20 meses. E, em cada avaliação, a criança, né, nós pedimos para as crianças escreverem, né, palavras monossilábicas, dissilábicas e polissilábicas também, para aumentar, né, as chances da criança escrever, né, silabicamente. Bom, e o que a gente fez, então, né, para responder essa questão? Qual a prevalência, né, do estágio silábico? Em primeiro lugar, as escritas das crianças, elas foram classificadas como silábicas ou não silábicas. Né? Então, aí tem alguns exemplos, né, do que seria uma escrita silábica e do que seria uma escrita não silábica. E, posteriormente, nós realizamos o teste de permutação de Monte Carlo, né, com o objetivo de determinar se o número de escritas silábicas ultrapassava o número que seria, né, esperado ao acaso. Tá? Claramente, a gente esperava encontrar algumas escritas silábicas, mas a pergunta era: esse número de escritas silábicas, ele ocorre ao acaso? É superior ao que seria esperado, né, caso a criança tivesse, né, que seria esperado ao acaso? Então, a gente realizou esse teste, né, de permutação de Monte Carlo, e, em função, né, do tempo e interesse do tempo, eu não vou falar muito sobre como esse teste é realizado. A Tatiana Polo vai falar sobre o teste também, né, porque ela vai falar sobre outras pesquisas que utilizaram, né, o teste de permutação. Então, vou deixar esse trabalho para ela. Muito feliz, eu estou muito feliz de deixar essa parte para a Tatiana, né, Tatiana? Bom, mas, enfim, eu estou disposta a responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Tá? Isso aí era um exemplo, né? Mas, enfim, com base nesse teste de permutação, das 50 crianças, nós identificamos 12 crianças, né, que foram classificadas como silábicas. Ou seja, 12 crianças ao longo de todo o estudo. Cada uma das crianças que participou do estudo, né, foi avaliada 6 vezes. Tá? E nós identificamos, então, 12 crianças classificadas como silábicas, porque o número de escritas silábicas que elas apresentaram era superior ao número que seria esperado ao acaso. Tá? E é importante eu dizer para vocês que esse número foi o dobro do número que teria sido obtido caso
tivéssemos usado o critério que eu utilizei nos estudos anteriores. Tá? Não obstante, a maioria das crianças, ou seja, 76% das crianças, não foi classificada como silábica ao longo de todo o estudo. Bom, uma outra questão, né, um outro questionamento é como caracterizar a escrita silábica. Né? Então, a pergunta a escrita é uma hipótese, é o resultado de uma hipótese silábica, ou ela não seria melhor descrita como uma escrita parcialmente alfabética? Tá? Então, na realidade, né, o que a gente observou em vários estudos é que escritas silábicas com letras ou símbolos arbitrários, por exemplo, né, a escrita XYS para a palavra cavalo, né, um exemplo da Emília Ferreiro, essas escritas são muito raras. Tá? E, ao invés disso, o que a gente vê é que as letras nas escritas silábicas correspondem frequentemente a nomes de letras ou a sons, né, detectados, né, na pronúncia das palavras. E aí, outros exemplos da própria Emília Ferreiro. Né? Uma criança que escreve A-A-O para a palavra cavalo, ou A-I-O-A para a palavra mariposa. Tá? Então, a criança está representando, né, sons, né, não seria uma hipótese alternativa à hipótese, né, silábica, que, em vez de acreditar, né, que a letra representa uma sílaba, a criança, na realidade, ela está tentando representar fonemas, sons que ela escuta na pronúncia das palavras. Só que ela ainda não consegue representar todos os sons. Né? Eu estou falando de crianças de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos de idade, né? Crianças de idade pré-escolar que estão começando a escrever, a pensar sobre a escrita, não é? Bom, então, nesse estudo, né, com a Tatiana Polo, nós resolvemos também olhar, né, ver qual a natureza das escritas silábicas. Então, essas escritas representariam sons, né, na pronúncia das palavras. Né, se elas representam sons na pronúncia das palavras, não seria mais correto dizer que elas são escritas, né, parcialmente alfabéticas? Então, para responder essa questão, nós analisamos as escritas das 12 crianças que foram classificadas como silábicas. Tá? E a gente, então, classificou, né, ou corrigiu, né, as escritas dessas crianças, né, em termos da adequação das letras aos sons nas pronúncias da palavra. E, para isso, a gente utilizou o procedimento de Levenstein. E eu vou deixar para você explicar melhor, mas eu vou explicar um pouquinho só, porque ele é importante para as coisas, né, que eu vou falar. Tá? Mas, enfim, nesse procedimento, né, o que a gente vai fazer? Você vai olhar a escrita da criança, né, e vai tentar, né, emparear da melhor maneira possível as letras na escrita das palavras com sons na pronúncia das palavras, mas respeitando, né, a ordem dos fonemas na pronúncia das palavras. Tá? E cada erro, como uma omissão de letra, né, uma adição ou uma substituição, recebe 1 ponto de penalidade. Né? Na realidade, alguns erros em algumas... acabou. Meu Deus do céu! Bom, mas, então, nesse procedimento que a gente fez, ou nesse estudo, porque tem alguns estudos em que você, um ou outro erro pode ganhar um pouquinho mais do que 1 ponto, mas, nesse estudo em particular, nós utilizamos 1 ponto. Quer dizer, cada erro da criança
ela ganharia uma penalidade, né, 1 ponto de penalidade. Então, nesse exemplo da palavra, da escrita COIP para cigarro, tá? O que a gente observa? Que o score da criança é igual a 5, porque ela cometeu 5 erros. Tá? Então, daqui para frente, eu vou falar que é um score, né, que avalia a distância da escrita da criança da escrita correta. Então, depois que você faz essa correção, você estabelece qual a média da distância ortográfica para uma criança, né, em particular, numa avaliação em particular. Então, o score é o score, né, é a média de todos esses erros que a criança apresentou. Então, por exemplo, né, para essa palavra, para essa escrita, ela teve um score igual a 5. Né? Então, eu vou somar todos os scores em todas as escritas da criança e vou dividir, então, né, pelo número de escritas. Tá? Bom, então, foi isso que a gente fez, mas a gente também queria ver, né, a nossa hipótese é que essas crianças, né, que estavam escrevendo silabicamente eram crianças, né, cuja escrita, né, era uma escrita que... Nossa Senhora! Gente, aí eu tenho que correr. Era uma escrita que era uma escrita fonética, ela estava representando, né, sons na pronúncia das palavras. Então, em função disso, nós fizemos novamente um teste de permutação, né, para ver se, de fato, né, uma criança, né, o score da criança, dessas crianças, né, que escreveram silabicamente, né, se esse score era significativamente menor do que a média dos scores obtidos nesses emparelhamentos arbitrários, né, no teste de Monte Carlo. Tá? E o que a gente observou que 10 das 12 crianças silábicas elas foram classificadas como parcialmente alfabéticas, uma vez que suas escritas foram também classificadas como fonéticas. Tá? Então, de fato, 77% das letras nas escritas silábicas dessas crianças eram foneticamente plausíveis. E 87% das letras foneticamente plausíveis correspondiam a nomes de letras, sobretudo de vogais. Então, aí vocês têm alguns exemplos aí embaixo. Tá? E, finalmente, a última questão, né, que eu vou tentar responder muito rapidamente, que, ao contrário, né, do que seria esperado, a última questão seria o estágio silábico, é a primeira manifestação da compreensão de que a escrita representa a fala. Então, ao contrário, né, do que seria esperado com base, né, no modelo de Ferreiro, há indícios de fonetização nas chamadas escritas pré-silábicas. Tá? Então, todas essas escritas foram apresentadas ou produzidas por crianças, né, que estavam já representando foneticamente, só que de forma bastante rudimentar ainda. É o caso, por exemplo, dessa primeira escrita TAP para a palavra telefone, em que a criança é capaz de representar o primeiro som, o primeiro fonema, né, de forma adequada, mas não mais os outros. Tá? E no estudo de Cardoso, Martins e Polo, as 12 crianças silábicas, né, todas elas mostraram evidência de fonetização da escrita na avaliação imediatamente anterior àquela em que elas foram classificadas como silábicas. Bom, então, deixa eu passar aqui. Renan, você me dá mais uns minutinhos, tá? Bom, então, eu gostaria de apresentar agora como, então, caracterizar o desenvolvimento da escrita
em PB, né, português brasileiro, nos anos pré-escolares. Tá? Eu estou argumentando, né, que o modelo de Ferreiro não é o modelo adequado. Tá? E a ideia de que as crianças, antes de começarem a escrever alfabeticamente, de forma completamente alfabética, elas, então, escrevem, né, os sons, elas tentam representar os sons que elas são capazes de detectar na pronúncia das palavras. E, como a professora Iri falou hoje de manhã, isso ocorre de forma muito gradual. Né? Modelos de estágios são muito populares em psicologia do desenvolvimento. Tem uma tradição grande na psicologia do desenvolvimento. Mas, no caso do desenvolvimento da leitura e da escrita, esses modelos, aparentemente, não são adequados. Né? As crianças não passam por estágios qualitativamente diferentes uns dos outros. Né? Não há saltos, né, de um estágio para o outro. Aparentemente, né, o que a gente vê, né, o que os dados, né, sugerem, é que há uma mudança gradual. Né? A criança, inicialmente, quando ela começa a perceber a relação entre a escrita e a fala, ela é capaz de representar um som na pronúncia da palavra, um som no início, um som no final. Né? Posteriormente, em português, né, a criança é capaz de representar as vogais, que são muito, né, audíveis, como uma criança que a gente avaliou, e ela falava, eu não sei escrever, mas eu pedi para ela, escreve a palavra barata. E ela falou assim, tem que ter 3 As, porque eu escuto o A 3 vezes. Tá? Então, ela não estava acreditando que uma letra representava uma sílaba. Ela foi muito clara. Né? Eu escuto a letra A 3 vezes. Então, nesse estudo, é um estudo que eu estou realizando agora com a Ângela Ribeiro, né? E está em elaboração, mas nós tivemos um grupo legal de crianças, 56 crianças. Elas foram avaliadas, né, em 7 ocasiões diferentes, entre os 4 e os 6 anos de idade. Tá? A escrita delas foi avaliada em todas as 7 ocasiões, mas o conhecimento do som das letras e a consciência fonêmica, né, foram avaliadas em 5 das 7 ocasiões, na primeira, terceira, quarta, sexta e 7ª. Vou bem rapidinho aqui, Renan, tá? Porque eu queria mostrar. Bom, então, vocês estão vendo aqui como que se dá, então, o desenvolvimento da escrita em PB, como que ele ocorre, como que ele pode ser descrito. Esse é um gráfico que mostra, então, a média dos scores médios de distância ortográfica, né, em função da ocasião. Lembra que, quanto maior esse score, pior é a escrita da criança. Quanto menor, né, o score, melhor é a escrita. Mais próxima é a escrita da criança da escrita correta. Então, a gente está vendo a evolução, né, entre os 4 anos até os 6 anos de idade. Vocês estão vendo uma mudança gradual. Né? Não há, né, uma mudança brusca de maneira nenhuma. E aqui eu coloquei para vocês um gráfico mostrando, então, a proporção média, né, de respostas corretas nas tarefas do conhecimento dos sons das letras e da consciência fonêmica, ao longo do mesmo período, só que, como eu falei para vocês, né, a consciência de fonemas e o conhecimento do som das letras não foi avaliado em todas as ocasiões, só em 5 das ocasiões. Mas vocês estão vendo, aqui eu coloco os 2 gráficos, um ao lado do outro, mostrando que, à medida que a escrita, né, desenvolve ou melhora, quanto mais a escrita se aproxima, né, de 0, ou seja, quando mais ela é completamente, né, alfabética
né, uma escrita completamente alfabética, ela não chega a ser completamente alfabética, em média, né? Mas essa melhora na escrita é acompanhada por uma melhora nos scores de consciência fonêmica e, né, de conhecimento dos sons. Passando bem rápido, gente. E aqui, né, como a gente poderia já pressupor, há uma correlação significativa, né, moderada a forte, né, entre essa medida, né, de conhecimento do ditado, da habilidade de escrever palavras, né, de forma correta, e o conhecimento dos sons das letras. E aqui é a mesma coisa, né, mas são as correlações entre a habilidade de escrita e a consciência fonêmica. As correlações são negativas porque, lembram, é o score de distância ortográfica, né? Quanto maior, é pior o score, né? E, finalmente, uma coisa que eu fiquei assim, entusiasmada para fazer, para apresentar aqui, são uma série de correlações cruzadas. Tá? Eu não vou ter tempo, né, Renan, de falar. O Renan já disse não, eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, mas aqui eu ia demorar um pouco para falar sobre isso, mas então eu vou. Nós fizemos essas correlações cruzadas para 7 conjuntos, né? 7 não, desculpe, são 4 conjuntos de correlações cruzadas, sempre olhando, né, a correlação do tempo 1 ao tempo 2. Esse tempo 1 ao tempo 2 difere em relação com a ocasião, mas a ideia é saber, né, o que é que impulsiona o desenvolvimento da escrita. Tá? Eu não vou ter tempo de descrever tudo, mas eu vou ficar muito feliz de discutir esses resultados com quem quiser, né, conversar comigo sobre eles. Mas, só resumindo, né, o que a gente encontra em relação a essas correlações cruzadas, né, os resultados sugerem fortemente que, durante esse período pré-escolar, né, na idade pré-escolar, o conhecimento dos sons das letras impulsiona, né, o desenvolvimento da habilidade de escrever, né, de forma correta. Tá? Em relação às mesmas análises, né, olhando, né, a relação, então, entre o desenvolvimento da escrita e a consciência fonêmica, a gente vê que isso, quer dizer, que a consciência fonêmica, no primeiro conjunto de correlações cruzadas, quando a criança tem 4 anos, ela quase não sabe, não escreve quase nada, né, corretamente, aí a gente vê que, nesse inicinho, a consciência fonêmica está impulsionando o desenvolvimento da escrita. A partir daí, a relação é uma relação recíproca, né? Ou seja, né, não significa que a consciência fonêmica não é importante, ela é importante. Mas, da mesma maneira que ela influencia o desenvolvimento, ela é influenciada pelo desenvolvimento da escrita também. Então, a partir, né, de 4 anos e 4 anos e meio, né, para frente, a gente já vê uma relação recíproca, é uma habilidade impulsionando a outra habilidade. Tá? Esses resultados já foram, né, mostrados em outros estudos, mas com crianças mais velhas. Eu não conheço nenhum estudo que tenha oh, meu Deus do céu, eu tenho que passar, gente. Então, só concluindo, né? Então, eu acho que a gente pode concluir dizendo que, ao invés de estágios caracterizados por revoluções conceituais, né, a hipótese silábica, o desenvolvimento inicial da escrita em PB, em português brasileiro, é mais adequadamente descrito
em termos de mudanças contínuas e graduais na habilidade de a criança detectar segmentos fonológicos na pronúncia das palavras e conectar esses segmentos a segmentos ortográficos apropriados. Muito semelhante ao que a professora Linnea Erie tem encontrado para crianças falantes do inglês. A despeito, né, da diferença entre o português e o brasileiro, e entre a calma da professora Linnea e a minha agitação, né, nós obtemos resultados bastante semelhantes. E, finalmente, eu gostaria muito de agradecer ao Renan, queria muito agradecer ao CNPq, que é um apoio constante ao meu trabalho, as crianças que participaram dos estudos, as escolas, aos membros, né, do laboratório, muitos que já são colegas, né, alunos, né, e também eu queria agradecer muito especialmente a vários mentores que eu tive ao longo dessa minha vida, né, e cuja oportunidade de aprender com eles foi tão importante para mim, né? E eu tenho que mencionar alguns que foram especialmente importantes. A professora Linnea Erie, que está aqui presente, professora Carolyn Mervis, professor Bruce Pennington, e os professores Rebecca Treman e Brad Kessler. Eu aprendi e continuo aprendendo muito com o trabalho deles. E agradeço muito a vocês, né, a paciência, né, depois de um dia longo, né, estarem aqui, né, conosco. Muito obrigada. Passar para a Tati, que é mais calminha, viu, gente? Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a presença de todas e todos, no final agora da tarde, né, e dizer que é uma honra estar nessa mesa, né, com o professor Renan, a professora Cláudia e a professora Silvia. Eu vou falar sobre uma coisa um pouco diferente, mas que vocês vão ver que tem muita relação com todas as outras palestras de hoje, né, que é sobre o papel da aprendizagem estatística no desenvolvimento da escrita e da leitura. E eu também não posso deixar de agradecer aos meus colaboradores. Então, todos os estudos que eu vou falar aqui tiveram participação direta ou indireta da professora Cláudia Cardoso Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais, do professor Brad Kessler e da professora Rebecca Treman, da Washington University em St. Louis. Bem, o maior desafio de uma criança, quando ela está tentando aprender a ler e escrever, é entender que as letras nas palavras simbolizam os sons, né, os fonemas. Ou seja, né, as letras de pato significam os sons, né, elas representam os sons pato, né, que estão ali. E a mesma coisa, né, que os fonemas, que os sons representam as letras, né, que estão escritas, né? Ou seja, quando elas escutam a palavra pato, né, elas têm que entender, né, que está representando o que está escrito aqui, desses fonemas, né, pato. No entanto, né, as crianças elas precisam aprender também certas regularidades e propriedades dos sistemas de escrita. O mundo ele é cheio de padrões. E as pessoas utilizam esses padrões aprendendo como, quando, em quais circunstâncias os eventos ocorrem. Nós utilizamos uma espécie de estatística mental que nos ajuda a entender o mundo. E a aprendizagem estatística ela é
importante para a gente conseguir entender esses padrões. Então, nessa palestra, a gente vai tentar entender qual é o papel da aprendizagem estatística na leitura e na escrita. E a gente vai tentar mostrar estudos que foram feitos mais especificamente no português, mas também alguns comparando o português e o inglês, com crianças de mais ou menos de 3 a 6 anos de idade, crianças bem novinhas. Bem, eu estou falando aqui da importância, né, desses padrões de uma forma geral, né, mas estamos aqui especialmente interessados nos padrões do sistema de escrita. Né? No sistema de escrita, né, esses padrões não só existem, como eles são importantes. Né? As crianças elas consideram esses padrões para, por exemplo, tentar entender, né, se você pegar uma criança, né, e mostrar para ela essas duas palavras que eu coloquei aqui, né, rato e sapo, começando com 2 consoantes iniciais, talvez essas crianças vão dizer, não é escrito assim, mesmo sem entender, porque elas nunca viram uma consoante dobrada ou uma letra dobrada no início, né, das palavras. Então, a gente normalmente não vê isso no português. Né? Ou seja, as crianças elas consideram outros fatores que são além da fonologia, além dos sons, para escrever as palavras. E é isso que eu vou chamar de padrões grafotáticos. Então, essa palavra é um pouco feia, mas ela basicamente significa esses padrões, né, que são os arranjos da escrita. Então, como que as letras ocorrem no português? As crianças elas aprendem as propriedades de fora, né, as propriedades de fora da escrita, né, ou seja, como que a escrita parece. Né? A gente viu isso mais cedo com a Linnea Eyre, antes mesmo delas entenderem como que esses padrões se refletem na linguagem. Então, elas conseguem entender essas propriedades de fora, antes de elas entenderem como que esses padrões se refletem na linguagem. Bem, uma forma de tentar entender o conhecimento grafotático, né, então, o conhecimento desses padrões da escrita, é estudar crianças bem novinhas, crianças de 3 a 6 anos, que são crianças que ainda estão fazendo escritas não fonológicas. Escritas não fonológicas são escritas que não utilizam os sons, né, para tentar escrever, mas que já demonstram alguns conhecimentos sobre a escrita. Então, eu vou mostrar aqui 2 exemplos de crianças que fizeram escritas não fonológicas. Essa criança aqui escreveu lobo dessa forma aqui. Né? Vocês podem perceber que nenhum dos sons de lobo está representado aqui, mas que essa criança já entende algumas coisas sobre os padrões de escrita. Obviamente, essa criança entende que escrever, normalmente, a gente utiliza letras, por exemplo. Vamos para esse segundo exemplo aqui. 2 crianças, né? Uma criança aqui de cima escreveu casa dessa forma, e a criança aqui de baixo escreveu casa dessa forma. As 2 escritas são escritas não fonológicas. São escritas que não representam os sons da palavra casa. Mas essas escritas são igualmente boas? Ou será que a gente poderia ver uma escrita tendo padrões mais parecidos com o do português do que essa palavra, do que essa escrita aqui? Então, pensem nas letras que são frequentes no português, né, dos bigramas, que são os conjuntos de 2 letras que são frequentes no português. Né, qual dessas 2 escritas está mais parecida, né, com uma escrita do português brasileiro? TSXE ou LORAM? Então, quando a gente olha isso, a gente pode pensar, primeiro, existem diferenças entre essas escritas pré-fonológicas? E, segundo, essas escritas não fonológicas, elas podem demonstrar a aprendizagem estatística? Então, as perguntas que eu vou tentar responder hoje são, primeiro, como identificar essas crianças não fonológicas? Segunda, qual é a natureza dessas escritas infantis não fonológicas? Terceiro, essas escritas elas podem prever a escrita convencional? Elas servem para alguma coisa? Né? Quarto, existem diferenças entre essas escritas pré-fonológicas entre crianças mais novas e mais velhas? Então, as crianças mais novas tiveram mais exposição ao sistema de escrita do que as crianças mais velhas? E como que o ensino sistemático pode ajudar crianças a detectar esses padrões de escrita que são tão importantes? Então, por favor, segure até o último slide, porque ele talvez seja o mais importante.
que às vezes no último vocês já estão cansados, mas segure que ele é importante. Então, a primeira pergunta é como identificar crianças não fonológicas? E, na verdade, eu vou falar isso uma vez, mas que vai servir para todos os outros estudos que eu vou estar me referindo aqui. Então, imagina que eu tenho 4 crianças diferentes, né, que elas escreveram ali a palavra lobo, né? E aí a primeira criança escreveu lobo, L-O-B-O. Tá, beleza, a gente sabe que essa criança é fonológica, não tem dúvida disso, né? A gente vê ali aquela última criancinha ali que escreveu lobo como A-I-N-N-R-P-B. Esse ali é um E invertido. A gente imagina assim, que provavelmente ela seja um escritor não fonológico, né? Mas vamos pensar nessas 2 crianças aqui do meio. Essas crianças estão representando um L. Será que esse L aí, realmente, esse L inicial, é um L que está tentando representar o L de lobo, ou será que foi só o acaso, porque essa criança resolveu? Né? Como que a gente vai fazer para tentar descobrir se essas crianças são realmente não fonológicas? Então, basicamente, são duas etapas para tentar entender se essas crianças são não fonológicas. A primeira coisa é calcular a pontuação de cada criança, né? E aí é a mesma coisa que a Cláudia falou, a gente faz olhando o número de erros em relação à palavra-alvo. Depois, a gente vai rearranjar aleatoriamente as escritas de cada criança em relação à palavra-alvo, ao item. E depois, a gente vai calcular a pontuação para essa escrita rearranjada. Então, a gente vai calcular primeiro da criança, depois a gente vai rearranjar, calcular a pontuação. E esse segundo passo aí, a gente vai fazer ele 9.998 vezes. Ou seja, a gente vai fazer uma permutação de Monte Carlo. Então, basicamente, se a gente vê que o número de erros da criança ele é menor do que a média de erros das escritas rearranjadas, então pensem que essas escritas rearranjadas são o que a gente chama de acaso, né? A gente pode dizer que essa criança é fonológica. Se o número de erros da criança for basicamente igual a esse acaso, né, essa média dessas escritas rearranjadas, a gente vai dizer que essa criança é pré-fonológica. Eu vou explicar um pouquinho mais isso, porque isso tende a ser um pouquinho confuso. Então, aqui a Cláudia já mostrou, e eu estou mostrando mais uma vez, a gente pega, né, todos os sons, e a gente é bem leniente em relação a isso, porque são crianças bem novinhas, então a gente coloca os sons plausíveis fonologicamente, né, e eles recebem uma penalidade de 0, né, nenhuma penalidade, se essas escritas corresponderem a sons plausíveis, né, da criança. Então, eu vou mostrar ali aquelas 4 crianças, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui, essa criança aqui, aquela primeira criança, a distância foi 0. A segunda criança, a distância foi de 4. A terceira, 4,8. E a última criança recebeu aqui 8,2. Ou seja, para cada erro, a criança recebia uma penalidade de 1. Né? Então, essa criança ali recebeu um score maior. Quanto maior o score, pior a escrita da criança. E a gente utilizou isso utilizando um programa que chama Ponto. Foi um programa que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa lá na Washington University em St. Louis. E ele tem, inclusive, outras línguas, né? Mas ele tem também... esse aqui é o do português, né? Então, ele tem uma parte só para se você tiver interesse. Você pode também colocar as suas próprias relações que você quiser utilizar. Você não precisa utilizar o que a gente fez, não. É porque esse foi no nosso estudo. Então, aqui só para dar uma ideia, né? Então, isso aí, o que a Cláudia mostrou antes, o Levenstein. Essa aqui seria o que o ponto nos traria, né? Então, está fazendo o alinhamento aqui, né? O estímulo, a resposta, o alinhamento. E aqui essa criança, né, acertou todas as palavras da nossa lista, que recebeu a pontuação, né, de nenhum erro. Aqui, essa criança fez alguns errinhos, quer dizer, muitos errinhos, né? Então, você vê essa criança aqui recebeu aqui a pontuação total de 56,8, né, em todos esses erros da criança. Aqui também seria demonstrando o que a gente faria quando a gente está rearranjando as escritas. Então, imagina que aqui é a escrita da criança. O que a criança escreveu, por exemplo, para chá? Depois, aqui, a gente vem e coloca o que ela escreveu, por exemplo, para telefone. Então, a gente rearranja verticalmente a resposta da criança, segurando essa coluna constante.
Só para entender um pouquinho melhor, eu acho que esse exemplo fica melhor. Então, imagina a criança escreveu OTGA para cavalo. No rearranjo 1, a gente vai lá e rearranja verticalmente e, aleatoriamente, sai para chá. E vai indo até que, por exemplo, no rearranjo 10.000, sai para cigarro. E cada vez que a gente estiver fazendo esse rearranjo, a gente vai calcular a pontuação. Então, o nosso acaso é a média aqui da pontuação dos rearranjos. Espero que tenha ficado claro. A gente faz isso também utilizando esse programa que chama Ponto, né? Ele é de graça, tá na internet, nesse site aqui, e a gente faz clicando aqui para utilizar a simulação Monte Carlo. Só para mostrar, né? Então, aquela criança que eu tinha mostrado mais lá na frente, né, é uma criança pré-fonológica. Então, a gente identificou essa criança como uma criança pré-fonológica. Então, como que a gente vai entender a natureza dessas escritas, né, infantis não fonológicas? E, para esse estudo, a gente utilizou crianças brasileiras e crianças americanas. Então, crianças brasileiras que estavam aprendendo a ler e escrever em português, e as crianças americanas estavam tentando aprender a ler e escrever em inglês. A gente pegou crianças de mais ou menos 3 a 6 anos de idade. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que aquelas escritas iniciais pré-fonológicas, elas demonstram certos padrões. As crianças, elas usam letras que são mais comuns no sistema de escrita que são expostas. Então, a criança brasileira utilizava letras que são mais frequentes no português e a criança americana utilizava letras que eram mais frequentes no inglês. Não só isso, elas estavam prestando atenção também no conjunto de letras. Elas prestaram atenção nos que a gente chama de bigramas, conjunto de 2 letras. As crianças utilizavam conjuntos de 2 letras que eram mais comuns aos sistemas que elas eram expostas. E aqui eu coloquei só uma correlação, que foi a correlação que a gente encontrou. Bem, uma outra coisa que a gente viu é que as crianças utilizam excessivamente as letras do próprio nome. A letra do próprio nome é uma letra importante para ela, né? E elas usam essas letras do próprio nome a um nível maior do que o acaso. Então, aqui, tanto do inglês quanto do português, a gente vê uma diferença, né, entre o que a criança utilizou de letras do próprio nome nas suas escritas e do que deveria ser e do que estava e não eram letras do próprio nome. Então, a gente vê que tanto as crianças americanas quanto as crianças brasileiras gostam de usar mais a letra do próprio nome do que as outras letras que não estão no nome delas. E, por fim, as crianças, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, a ordem do alfabeto, né, é explicitada para as crianças, e elas gostam de utilizar bigramas, né, conjuntos de 2 letras, na ordem do alfabeto. AB, BC, CD. Né? E a gente fez isso comparando o que a gente deveria esperar por acaso, baseando nas letras que a criança conhece. Então, a gente calculou o acaso, que é aqui em laranja, né, das crianças, e tanto as crianças americanas quanto as crianças brasileiras utilizavam mais bigramas, que eram letras adjacentes no alfabeto, AB, BC, CD, mais do que o acaso seria esperado. Ou seja, nas escritas iniciais, elas mostram que as crianças usam letras e bigramas, né, e grupos de letras que são mais comuns nos sistemas de escritas que elas são expostas. Elas usam letras excessivamente do próprio nome e elas gostam de usar grupos de letras na ordem do alfabeto. Tá, elas têm essa natureza, mas elas podem prever a escrita convencional, ou seja, elas servem para alguma coisa? Nesse estudo, a gente utilizou crianças do português brasileiro e a primeira coisa que a gente fez foi calcular a tipicalidade da escrita. Então, a gente calculou a quantidade de letras que eram os monogramas, né, que estavam presentes, e a correlação dela com o português. A mesma coisa para os digramas, com as 2 letras. E, por fim, a gente olhou as letras do próprio nome da criança. E a gente se perguntou, essas medidas podem predizer escritas corretas 2 anos depois? A primeira testagem, as crianças tinham 4 anos de idade. E a segunda testagem, elas tinham 6 anos de idade. Na primeira testagem, a gente fez tarefas de letras, nomes das letras, sons e escrita. E, na segunda, a gente fez um teste de desempenho escolar, o TDE.
E a gente viu que as crianças elas usavam que usavam os digramas, que são mais frequentes nas palavras do português, elas tiveram uma performance melhor 2 anos e meio depois nas suas escritas convencionais. Então, imagina uma criança pré-fonológica que escreve, por exemplo, vave para dedo. Essa criança, na verdade, estava demonstrando alguns conhecimentos que fez que 2 anos e meio depois ela foi melhor na escrita convencional do que uma criança que estava escrevendo X, Y, W, Z ou alguma coisa assim. E as crianças que utilizavam mais letras dos próprios nomes tenderam a sair pior na escrita convencional. Então, aquelas crianças, tipo o Mateus aqui, né, que escreve tudo lá com os nominhos da letra dele, ele foi pior 2 anos e meio depois na escrita convencional. Ou seja, as crianças estavam prestando atenção para as regularidades, para os padrões estatísticos do português, tenderam a se sair melhor 2 anos e meio depois na escrita convencional. As escritas precoces não são aleatórias, né? Tem importantes informações contidas nessas escritas. Elas podem prever a aprendizagem da leitura e da escrita convencional e elas mostram a aprendizagem estatística. E a gente pode pensar que isso nos mostra implicações importantes para a detecção precoce de dificuldades de leitura e de escrita e dificuldades, né, na alfabetização. Bem, como que a gente pode diferenciar, então, essas escritas pré-alfabéticas entre crianças mais novas e mais velhas? A gente sabe que essas crianças pré-fonológicas, né, elas possuem certo conhecimento sobre os padrões do sistema de escrita, né? E a gente sabe também que crianças pré-fonológicas mais velhas têm uma maior exposição, né, ao sistema de escrita do que as crianças mais novas. Essa diferença de exposição, né, vai se refletir, né? Então, as produções pré-fonológicas das crianças mais velhas, né, vão mostrar essas diferenças na experiência. A gente fez um trabalho com 129 crianças pré-fonológicas. As crianças mais novas não foi dicotômico, isso é só para vocês entenderem mais ou menos. A gente fez todas as análises sem essa dicotomia, mas só para vocês entenderem, as crianças mais novas tinham 4 anos e as crianças mais velhas 5 anos e 3 meses. E a gente analisou características como comprimento, né, dessas escritas pré-fonológicas, quantidade de letras do próprio nome, correlação entre as frequências de letras da escrita e do português, uso de digramas, né, que é o conjunto de 2 letras na escrita em função de sua frequência, uso de letras repetidas e uso de letras na sequência do alfabeto. Bem, a gente viu que as crianças pré-fonológicas mais velhas fizeram escritas mais longas. Elas utilizaram letras e bigramas em proporções parecidas à sua frequência de ocorrência no português. Elas utilizaram menos uso de letras repetidas e tiveram menor tendência de utilizar excessivamente as letras iniciais do próprio nome quando elas estão escrevendo outras palavras. Ou seja, as crianças pré-fonológicas mais velhas, elas demonstraram escritas mais parecidas com as do português. E é interessante isso, porque as características das escritas das crianças mais velhas mostram essa diferenciação entre aprendizagem estatística e aprendizagem fonológica. Você pensa que essas crianças eram mais velhas, mas ainda eram pré-fonológicas, né? A gente teve outras crianças e elas algumas eram fonológicas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas tinham uma habilidade visual para padrões estatísticos. Mas idade é apenas um fator, né? Como que a gente pode ensinar os padrões de escrita para a criança, né? A gente não pode esperar que essas crianças só tenham exposição, né? Então, como que a gente pode fazer isso? E essa é a última pergunta. Como o ensino sistemático pode ajudar crianças a detectar padrões da escrita que são importantes? É o último slide. Bem, as crianças, né, mesmo as mais novinhas, elas demonstram seu conhecimento sobre a escrita, né, sobre a sua forma... Calma que o negócio caiu, mas é o último, então está tudo bem. Sobre a sua forma superficial, né, de uma forma impressionante, né, então elas conseguem fazer isso. Em algum lugar ali, Renan.
até perdi aqui o que eu ia falar. As crianças mais novas se focam na aparência, né, da escrita, né, e nos mecanismos da sua produção, né, mas ainda não entendem que essa linguagem ela simboliza, né, o que a escrita simboliza, que é a linguagem, né? Obrigada. Valeu. E a aprendizagem estatística, né, por mais que ela aconteça, a gente tem que mostrar isso, né, ela ainda é incompleta e, às vezes, imprecisa. E, para você ter aprendizagem estatística, você tem que ter muitas exposições, né, do mesmo estímulo. Então, como que a gente pode auxiliar essa criança a detectar padrões? Então, para aprender algo, né, as crianças elas precisam ser expostas, né, e prestar atenção na escrita. No entanto, isso é um desafio, porque nós, seres humanos, a gente não foi feito para achar a escrita interessante, da mesma forma que a gente foi feito para achar a fala interessante, né? Então, quando a gente faz essa exposição, a gente tem que fazer de uma forma estruturada e de uma forma que o estímulo seja saliente, né? A prática também é muito importante. E a prática ativa leva a uma aprendizagem mais robusto, né, desde bebês até adultos, né? Mas essa prática, ela não é suficiente, ela tem que ser seguida por feedback explícito e imediato, e os professores têm que demonstrar esses padrões explicitamente para as crianças. Bem, por fim, a forma mais potente que eu acredito, né, que a gente pode fazer que essas crianças melhorem essa aprendizagem de padrões da escrita é melhorar o conhecimento dos professores sobre esses padrões. Então, quando a gente melhora o conhecimento dos professores sobre a linguagem e a escrita, a gente vê que ele pode utilizar, né, essa habilidade para aplicar no seu ensino. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço também o convite e a atenção, né, de vocês. Queria comentar um pouco rapidamente da minha trajetória, porque a minha dissertação de mestrado, né, desde a minha dissertação de mestrado, eu venho trabalhando com um tema ligado a habilidades metalinguísticas. Comecei com a consciência fonológica, orientada da professora Maria Regina Maluf, a quem agradeço muito, né, a atenção aos ensinamentos, fiz doutorado com ela também. Então, assim, o meu percurso meio que todo na universidade, desde o mestrado, do doutorado e depois das pesquisas na academia, né, sempre estão abordando essa questão. Então, também, para mim, é um momento bastante interessante, gratificante de ver o reconhecimento aí paulatino que a gente tem tido da importância dessas habilidades para a leitura e escrita. Tá? Eu vou falar com vocês hoje, rapidamente, de 2 estudos recentes. Um não está publicado ainda, mas que eu acho que são bastante interessantes e que falam sobre precursores de habilidades da leitura escrita, mais especificamente precursores da decodificação e da compreensão da leitura nos anos pré-escolares. Quando eu estou falando disso, eu estou me referindo a crianças pré-escolares, e a gente vai trabalhar isso também em termos de programas para desenvolver essas habilidades precursoras. Então, vou falar um pouquinho das habilidades precursoras e dos programas que a gente pesquisou. Para iniciar minha fala, antes de falar dos estudos, eu queria só colocar uma estruturação assim que eu tenho tentado, né, organizar, e quando falo com os alunos, tentar mostrar um pouquinho as relações entre esses 2 temas que estão sempre aí no diálogo, né, no discurso dos professores e da gente que lida com a educação.
alfabetização e letramento, que eu estou entendendo relativamente como um sinônimo do que agora tem sido proposto como literacia, tá? Então, na perspectiva que eu trabalho, né, a aprendizagem da leitura escrita envolve esses dois processos, que são essas duas grandes elipses aí que eu tenho, né? Então, a literacia ou letramento, ele é um conjunto de habilidades que são muito mais amplas do que a alfabetização. A alfabetização é um momento circunscrito onde algumas habilidades específicas precisam ser adquiridas para que o próprio letramento, a literacia, possa se desenvolver a partir dele, né? Então, a gente tem, antes da alfabetização, a gente tem já alguns conhecimentos, né, porque a literacia seriam, então, conhecimentos sobre a leitura escrita, mas de diferentes ordens, né? Seja conhecimentos e habilidades, tanto a respeito do sistema de escrita em si, de letras, de sons, como também a respeito de funções sociais da escrita, tipos de texto. Então, assim, tudo isso são conhecimentos que podem se aprimorar, né, e que têm como objetivo, no final, né, o nível mais avançado é a produção e compreensão de textos complexos, né? Então, antes da alfabetização propriamente dita, eu estou me referindo basicamente aos anos pré-escolares, porque a gente espera que a alfabetização se dê aí no início da entrada formal da criança no primeiro ano do ensino fundamental. Então, nos anos pré-escolares, né, se desenvolvem habilidades de letramento que a gente tem chamado de letramento ou literacia emergente, né, que elas podem se desenvolver, algumas delas mais informalmente, mas se elas forem feitas de forma mais sistemática, elas vão ter um desenvolvimento muito melhor, né? E quais são as duas grandes instâncias responsáveis pelo desenvolvimento dessas habilidades? O ambiente familiar, né, e a própria educação infantil. Então, quanto melhor a gente tiver uma educação infantil que sistematicamente procure desenvolver essas habilidades, mais preparada a criança vai estar para a alfabetização, onde ela vai passar, então, pela instrução mais específica para o domínio do código, né? Para dominar as relações, compreender melhor o funcionamento do código e dominar essas relações e, portanto, aí poder aperfeiçoar a leitura escrita nos demais anos do ensino fundamental e médio, tá? Então, quais seriam essas habilidades emergentes que a gente, né, teria como objetivo desenvolver na pré-escola? A gente tem aí um conjunto, um painel, né, que resume também uma meta-análise importante feita nos Estados Unidos, em 2009 foi publicada, que fala, então, sobre quais as habilidades que foram, né, mostradas em pesquisas como prevendo, sendo altamente relacionadas com o desempenho posterior na leitura escrita. Então, a partir de mais de 300 artigos que fizeram correlações entre habilidades prévias à alfabetização e depois habilidades de leitura escrita, essas habilidades foram as que se mostraram mais altamente correlacionadas. Tá? Então, a gente tem aí consciência fonológica, conhecimento de letras, nomeação automática de letras e dígitos, nomeação automática de cores e objetos, memória fonológica e habilidades de linguagem oral. O que eu estou chamando de habilidades de linguagem oral? Vocabulário, compreensão de frases, de narrativas, né? Sendo que, tenho essa especificidade, as habilidades de consciência fonológica e conhecimento de letras, elas são preditoras mais especificamente das habilidades de compreensão e domínio do sistema de escrita, habilidades de codificação e decodificação. Enquanto as habilidades de linguagem oral, elas são mais diretamente relacionadas e predizem melhor habilidades de compreensão de leitura. A gente já viu hoje aqui o modelo também, né, simplificado da leitura, então a linguagem oral é um componente importante, as pesquisas aqui ressaltam isso. Então, assim, o primeiro estudo foi um levantamento que foi feito com apoio da FAPESP e com apoio e colaboração de professores portugueses, né, duas professoras da Universidade do Minho, tentando fazer um levantamento do que a gente tem na base de dados Cielo, né, que é uma base mais de língua portuguesa e, eventualmente, alguns artigos em língua espanhola, sobre programas de intervenção em letramento emergente, né? E a ideia, né, é que é importante, né, saber em que condições, né, que intervenções precoces que podem contribuir melhor para desenvolver essas habilidades, né? Então, a ideia é de estudar, então, os programas ou intervenções. Os programas seriam intervenções mais estruturadas, né, que têm já, muitas vezes, uma forma mais acabada, e as intervenções
são coisas mais, talvez, experimentais, né, nesse sentido. Então, a gente fez um levantamento das pesquisas no período de 2004 a 2014, e o objetivo, então, era entender que habilidades que estavam sendo trabalhadas, né, quais as características dos programas que tinham melhores resultados, e também discutir um pouco se esses estudos eram adequados do ponto de vista metodológico, né, se eles usavam metodologia adequada, e, ao mesmo tempo, instrumentos também validados, instrumentos fidedignos, né, confiáveis do ponto de vista da psicologia. O que a gente fez? A gente usou esses termos aí para fazer o levantamento. Então, o letramento emergente em português e as suas traduções aí, né, em espanhol, português de Portugal e inglês. Programa intervenção pré-escolares e alfabetização, leitura e escrita. Tá? A partir desses descritores, a gente encontrou 15 estudos, né, nessa década aí. A maioria deles do Brasil mesmo, né, que seria 1/3, mas também encontramos 3 da Argentina, 3 do Chile e mais um de cada um desses países aí. Então, a gente tem aqui um contingente interessante de estudos. Desses 15 estudos, né, a gente conseguiu agrupar eles em 3 categorias. Aqueles que eram mais diretamente voltados para o sistema de escrita, então trabalhavam bastante a consciência fonológica, muitas vezes ligada à relação letra-som. Outros tinham foco mais na linguagem oral, no desenvolvimento da linguagem oral através de leitura compartilhada, leitura dialógica de histórias. E os programas que eram mistos, que a minoria deles, na verdade, só 3, que trabalhavam os 2 grandes grupos de habilidades, né? E os participantes eram crianças de 4 a 6 anos, todos de nível socioeconômico baixo, e a grande maioria dos estudos foi realizado em contexto escolar, o que não significa que eram por professores. Muitas vezes os pesquisadores também iam no contexto escolar, mas a maioria foi realizada em contexto escolar. E quando acontecia em salas de aula, isso também é bom para a generalização desses programas, para depois poderem ser aplicados em situações didáticas regulares, né? Aqui a gente tem também que, então, 50% dos programas foram aplicados por pesquisadores, quase 50% aí por professores e pais, e alguns por ambos, né? Porque tinha programas que envolviam também os pais, que a gente chama de literacia familiar, né? A metodologia mostra que 2/3 usaram grupo controle para comparar, então, crianças que participaram do programa com crianças que não participaram. Isso é importante para dar uma robustez, né, científica aí dos resultados obtidos, mas ainda a gente tem 1/3 de estudos que não fizeram uso de grupo controle, principalmente os estudos envolvendo a linguagem, né, que eram menos estruturados do ponto de vista metodológico. As conclusões, né, a partir desse levantamento, que apenas um programa não teve efeitos significativos sobre as habilidades a serem desenvolvidas. Essas habilidades geralmente eram as de letramento emergente, mas muitos também visavam já medir também habilidades de leitura e escrita. E os programas que integraram ambos os tipos de conhecimento e habilidades, tanto voltados para o sistema alfabético quanto para a linguagem oral, tiveram melhores resultados. Então, um pouco na linha do que o professor Snow falou agora há pouco, né, da importância de trabalhar a decodificação, mas também a linguagem oral, que isso seria, digamos, o ideal de ter esse equilíbrio entre essas habilidades, né? Algumas considerações finais, né, que, embora esses estudos tenham sido dirigidos, né, predominantemente para crianças consideradas vulneráveis aí por conta do nível socioeconômico, essas habilidades elas parecem ser importantes de um modo geral e seriam interessante que elas fossem utilizadas aí para subsidiar programas pré-escolares, né? Só que esse trabalho, né, ele tem que sempre lembrar, né, quando ele é feito com pré-escolares, que ele precisa ser realizado de forma lúdica, né, de forma que as crianças possam ter prazer nas atividades envolvidas, tá? Bom, basicamente esse é o primeiro trabalho. Ele está publicado, saiu agora em 2019, e eu queria agora me reportar a um programa que eu orientei e foi realizado uma pesquisa pela
mestranda, que agora já é uma mestre, né, Regiane Gatto, uma professora, que ela fez uma intervenção com um programa de letramento emergente com pré-escolares. E a gente teve alguns resultados interessantes. O mestrado dela foi apoiado pela CAPES. Ela testou, na verdade, os efeitos de um programa chamado Decole, que é um programa que eu trabalhei na adaptação para o português brasileiro. Ele tem origem no português de Portugal, né? E a gente verificou, então, quais os efeitos de aplicar esse programa sobre vocabulário, compreensão oral, consciência fonológica e conhecimento de letras de alunos do último ano da educação infantil. Não, estou voltando muito. Então, aqui falando um pouquinho do programa, ele já está publicado, né, pela editora Penso, essa adaptação brasileira do programa chamado Falar, Ler e Escrever, né, que é um programa português para ser utilizado, né, no que eles chamam de Jardim da Infância. E ele trabalha habilidades de letramento emergente, né, a partir da leitura compartilhada e dialógica de 8 obras de literatura infantil, né? E ele, então, busca trazer as tarefas já mais ou menos estruturadas para os professores trabalharem com as crianças, embora eles tenham a flexibilidade de propor novas atividades também, ou depois aplicar em outras obras literárias também, né? Então, ele trabalha 5 dimensões do ponto de vista mais específico, né? A leitura começa com antes da leitura, que é a exploração da capa do livro, de autor, de antecipações a partir do título, né, do que poderia ser trabalhado naquela história. Então, tem todo um trabalho com essa parte antes da leitura. Depois é feita a leitura pela professora, né, da pré-escola. Em geral, são 2 leituras, uma leitura que vai direto e depois vai sendo feita a leitura parando e fazendo jogos de atividades. Então, na verdade, cada obra é para ser trabalhada durante 2, 3 semanas, né? Não é para acabar o trabalho com uma leitura, né? Então, tudo isso que eu estou colocando, ele vai sendo promovido ao longo do tempo. Então, a gente tem perguntas sobre compreensão, perguntas de vocabulário, atividades para reconto oral das historinhas, atividade de dramatização sem sair do lugar, jogos dos significados, que também tem a ver com vocabulário. Então, isso tudo é estruturado para cada história. A gente tem atividades da escrita também, né, de escrever palavras. Geralmente, as atividades de escrita elas são mais focadas na escrita da professora, mas sempre com a atenção dos alunos para as letras que são utilizadas, né? Então, escolha de palavras significativas do texto. Essas palavras são guardadas num baú do tesouro, que é uma caixa enfeitada, onde você tem as pastas com separadas também por ordem alfabética. É proposto o reconto da história, mas aí, geralmente, é a professora que faz a partir, né, da ditado das crianças. E tem um livro de rimas, que também são anotadas as rimas que vão sendo identificadas nas histórias. E, por fim, cada atividade, com cada história, termina com um registro das obras lidas, que é uma ficha onde a criança expressa o que ela achou da história, se gostou muito, se gostou pouco. Então, tem já uma proposta de uma crítica, né, da criança sobre o que ela está lendo, né? Existe uma dimensão importante de reflexão morfossintática, que é trabalhar com os sufixos, né, ligados a gênero, a número e a flexão verbal, né? Então, a gente tem atividades, muitas historinhas são com animais, então, o nome do animal macho, qual é o nome do animal fêmea, né, como é que a gente passa para o plural algumas frases, as flexões verbais do gato mia. Aí, o gato, ontem, o gato, o que eu vou colocar? Né? Como é que eu vou completar essa frase? Então, a ideia é a criança já ir também, de uma forma não totalmente explícita, mas refletindo sobre aspectos morfológicos, né? E também as questões de sufixo, prefixo, né? Então, um prefixo re, que significa refazer, redizer, né? Fazer novamente. O prefixo in, incapaz, infeliz, o que esse in significa. Então, a ideia é trabalhar essas questões com as crianças sempre a nível oral. E, por fim, mas não menos importante, até para ser feito de uma forma mais transversal, o trabalho com a consciência fonológica. Então, tem jogos de consciência fonológica a partir de figuras, para agrupar figuras que começam com a mesma sílaba, que terminam com a mesma sílaba, ou fonema.
jogos das cadeiras, jogos da estátua, que é adaptação de jogos tradicionais, só que a criança tem que parar ou sentar quando ela ouve palavras que começam ou terminam com algum som. Então, são vários tipos de jogos para serem feitos. Então, como é que se deu a pesquisa? Participaram 37 alunos de 2 classes do último ano da pré-escola, uma média de idade de 5 anos e 4 meses. Esses alunos, a amostra total era maior do que 34, era quase cerca de 50, mas a gente acaba perdendo alguns participantes aí por conta de problemas na coleta de dados, mudança de escola, então a gente acabou com esse total. E um grupo vai ser comparação do outro, tá? Cada grupo vai ser aplicado o programa em cada grupo num semestre diferente. Então a gente tem os 2 grupos, aí está a separação por sexo. Aí o que a gente faz? No pré-teste, né, no início do ano, foi aplicado para todas as crianças uma prova de vocabulário, de compreensão oral, consciência fonológica e conhecimento de letras. A partir daí, foi distribuído, né, de uma forma balanceada os participantes em 2 grupos. Aí foi feita a intervenção com o grupo 1, se aplicou o programa no grupo 1. No primeiro semestre, a Regiane só conseguiu aplicar 50% do programa. Ela trabalhou 4 histórias das 8 histórias que eram para ser trabalhadas. E daí depois, isso porque teve greve, alguns problemas também, o início da coleta sempre atrasa um pouco. A gente aplicou 50% do programa, reavaliamos no pós-teste 1, vocabulário, compreensão oral, consciência fonológica e alfabeto em todas as crianças. No segundo semestre, a gente conseguiu aplicar 90% do programa. Faltou uma história que não deu tempo de aplicar. E fizemos o pós-teste 2, reavaliando as mesmas habilidades. Os instrumentos foram provas padronizadas, né? Para o vocabulário, a gente usou uma prova de nomeação, que, na verdade, é altamente correlacionada com o vocabulário expressivo. Usamos uma prova de compreensão de sentenças faladas, de consciência fonológica, e só a prova de conhecimento de letras, que não existe uma padronização para essa prova. E aqui a gente tem os resultados, que foram o que mais animou a gente. A gente teve resultados significativos de diferença, né? No pré-teste não havia diferença entre os grupos, como vocês veem, mas já era esperado que a gente montou os grupos para não ter diferença, né, em nenhuma das habilidades. O grupo 1, que é a linha azul, passou pela intervenção, e o grupo 2 não, né, no primeiro semestre. No pós-teste 1, ele supera um pouquinho o grupo 2, mas essa diferença não é significativa. Só que ali, no momento do pós-teste 1 para o pós-teste 2, onde o grupo 2 passa por 90% da intervenção, ele vai superar o G1 de forma significativa. E o mais interessante que a gente vê é que o grupo que não teve intervenção, ele nem continua se desenvolvendo. A linha praticamente está numa reta horizontal, o que mostra a importância e a relevância do programa no desenvolvimento dessas crianças do grupo 2, quando aplicado aí 90% do programa. Aqui, de consciência fonológica, a gente tem uma diferença mais importante ainda. Tá? Então, a gente não tem diferença no pré-teste, não vai ter no pós-teste 1, entre os grupos, quer dizer, 50% do programa não é suficiente, mas os 90%, né, aplicados levaram o G2 ali para um aumento significativo de consciência fonológica. A gente não teve melhora significativa no conhecimento de letras, embora o G2 também tenha se desenvolvido mais no segundo semestre. Deixa eu só voltar aqui. E a consciência fonológica do G1, ela praticamente não se desenvolve no segundo semestre. Isso que chama atenção. Então, só ficar na escola, com as atividades normais do dia a dia, da pré-escola, não leva nenhuma melhora que fosse menos acelerada nesse grupo. Eles continuam quase que decaindo. Não é decaído porque isso é acaso, mas não tem melhora. No caso do conhecimento de letras, a gente tem essa melhora nos 2 grupos. O G2 melhora mais, mas não é significativo. Tá? Só que, lembrando, não é objetivo de dimensão do programa trabalhar letras. O programa não tem esse objetivo. Então, se a gente quiser enfatizar, criar atividades mais específicas para o trabalho de letras, talvez a gente tivesse aqui um desempenho melhor. E a questão do vocabulário, que também a gente não teve uma diferença significativa, embora o G2 também tenha superado o G1, mas desde o começo, né, de forma não significativa, ele superava. Então, aqui também a gente tem algumas restrições sobre o teste que foi utilizado, né? E também, assim, né, em nenhum momento a gente aplicou 100% do programa. O programa não é para ser aplicado em um semestre,
ele pode ser aplicado em mais do que isso, né? De qualquer forma, a gente tem resultados bastante importantes. E, com isso, a gente conclui, né, que o programa estruturado para ser aplicado com crianças em situação natural, ele teve um efeito importante na compreensão oral, que seria um pré-requisito, um preditor da compreensão da leitura, e na consciência fonológica, que seria um pré-requisito importante para a questão do código, né, da decodificação. Então, para duas habilidades que são bastante importantes aí para a alfabetização e para a compreensão. E o fato de ter sido realizado não em pequenos grupos, não individualmente, mas com uma sala de 20 e tantos alunos por vez, né? A intervenção foi feita 3 vezes por semana, 50 minutos de intervenção. Então, isso mostra que é passível de ser aplicado e que traz efeitos. Então, a gente ficou bastante contente com esses resultados e a gente espera que realmente que esse material possa ser usado, né, ou pelo menos a ideia de fazer trabalhos mais sistemáticos com os pré-escolares, de forma a constituir uma melhora também nas habilidades de entrada desses alunos no ensino fundamental. Tá? Obrigada, é isso. Eu queria agradecer a todas as professoras pelas colaborações. Acho que foi muito importante para a gente poder ver um pouquinho melhor sobre a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita. Infelizmente, diante da hora, nós já estamos às 7h05, não tenho como fazer perguntas. Nós temos todas as perguntas guardadas, incluindo a do primeiro simpósio, e tentaremos fazer todas amanhã, ou pelo menos algumas delas. Por hoje, o anúncio para vocês é que amanhã as nossas atividades começam às 8h. Tá? A primeira sessão especial é às 8h. Eu agradeço muito a participação de todos hoje e uma boa noite a todos.